Pai do Senhor, irmãos, na carta de Gálatas, no capítulo 2, quando o apóstolo Paulo diz que subiu a Jerusalém junto com Barnabé e Tito, em obediência a uma revelação, no versículo 4, ele fala de alguns constrangimentos que ele poderia estar passando lá. E ele diz: "E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós." Ainda nesse capítulo, Paulo fala que ele pregava para a incircuncisão e Pedro para a circuncisão. E o texto diz no versículo 8: "Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios." No versículo 9 diz: "E quando conheceram a graça dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão." E recomendaram, claro, que se lembrassem dos pobres, como acontecia na igreja e deve continuar acontecendo na igreja hoje. Eu falo esse texto apenas porque, irmãos, existe um povo no meio de outro povo. Existem os irmãos, existem os falsos irmãos, e entre os irmãos há uma diversidade. Nós devemos respeitar essa diversidade. Não é porque alguém pense diferente de mim que ele é ímpio. Não é porque algumas igrejas são mais avivadas e lá os irmãos pulam, e outra igreja que os irmãos não pulam, que os que pulam são mais crentes do que os que não pulam. Não existe isso de crente com defeito de fabricação. Crente é crente. Ou ele é crente, ou ele é falso irmão. E dizer quem é falso irmão não cabe a nós, mas sim a Deus naquele grande dia. Mas o fato é que os falsos irmãos estão entre nós. Há os irmãos, há outro grupo de irmãos e há os falsos irmãos. Para completar, na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, diz que isso fala dos últimos dias. Por que eu estou falando disso? Dos irmãos, os irmãos e os falsos irmãos. Para que você não se escandalize, porque as pessoas gostam muito de falar mal da igreja. Mas, irmão, a igreja sempre foi a igreja. E sempre houve falsos irmãos no meio da igreja. A igreja nunca deixou de ser igreja porque tinha falsos irmãos no meio da igreja. Mas nos capítulo 2 da segunda carta de Pedro, diz: "E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme." Então, existem os irmãos, existem também os irmãos, outros irmãos, mas são irmãos, e existem os falsos irmãos. Irmãos, não permita que pelo agir dos falsos irmãos todos os outros irmãos acabem sendo maltratados. Cuidado quando você falar da igreja. Lembre-se que isso sempre existiu e vai continuar existindo até a volta de Jesus. Como eu costumo falar para os irmãos, enquanto mais próximos da volta de Jesus, maior serão os escândalos. Enquanto mais próximo nós estivermos do seu retorno, mais escândalos haverão. Um versículo que trata disso é Mateus capítulo 24, versículo de número 12, versículo 12 e o 13. E diz: "Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo." Não deixe o seu amor esfriar por causa de ninguém, nem por causa de outros irmãos que também são irmãos, e muito menos por causa de falsos irmãos. Continue firmes. Jesus, ele está
voltando.